Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. A AIMA divulgou hoje os dados oficiais da imigração em Portugal. Como vínhamos alertando, ficou confirmado que há um ano o número de imigrantes em Portugal era muito maior do que tinha sido dito. Afinal, em 2024 viviam em Portugal quase 1.600.000 imigrantes. 4 vezes mais em apenas 7 anos. A imigração estava mesmo descontrolada, mas isso mudou. A imigração agora é regulada. Este governo tomou medidas que já produziram efeitos. Sabemos hoje também que depois dessas primeiras medidas, o fluxo de entradas caiu, diminuiu em 60%. Mas é preciso mais, e é também por isso e disso que vos quero falar hoje. Voltando ao grande aumento da imigração nos últimos 7 anos, que precederam este governo. Quando a lei mudou em 2017, decisão do Partido Socialista e parceiros de esquerda, os imigrantes em Portugal eram pouco mais de 400.000. Em 7 anos, o número quadriplicou. Mais 1.100.000 pessoas. São, em concreto, 1.546.000 em 2024, aos quais deverão ainda acrescer, estatisticamente, mais cerca de 50.000 que se encontravam em território nacional já em junho de 2024 e que apresentaram, entretanto, um pedido de residência ao abrigo do chamado regime transitório aprovado pela Assembleia da República. Ou seja, nestes 7 anos, a proporção de estrangeiros residentes em Portugal passou de 4% para 15% da totalidade da população, tal como vínhamos e eu vinha alertando há um tempo. Aliás, este aumento reportado agora, hoje, de forma oficial pela AIMA, é consistente com a evolução de outros dados estatísticos. No mesmo período de 7 anos, quadriplicaram também o número de estrangeiros a realizar descontos para a Segurança Social, de 244.000 em 2017 para 1 milhão em 2024. O número de alunos estrangeiros, que passou de 42.000 para 172.000. O número de consultas de utentes estrangeiros nos cuidados de saúde primários, 326.000 para 1.400.000, sempre comparando 2017 com 2024. Esta foi uma mudança muito grande e rápida. Esta foi, que não haja dúvidas, a maior alteração demográfica que assistimos na nossa democracia e provavelmente nas nossas vidas. Com franqueza, ela foi também uma irresponsabilidade que gerou uma grande desumanidade. É importante que os portugueses saibam que este foi um aumento causado e concretizado antes deste governo entrar em funções. Como é importante que os portugueses compreendam que a política de imigração, depois disso e com este governo, já mudou. E muito foi feito, entretanto, com resultados que já existem e estão à vista. Finalmente, é importante que o país conheça e discuta esta transformação para saber porquê, que impactos tem ou não tem no presente e no futuro e o que estamos a fazer enquanto país e enquanto governo para agora e para o futuro. Porquê este aumento tão grande e tão rápido neste período de 7 anos? Porque o Partido Socialista mudou a lei da imigração, abriu a chamada manifestação de interesse, extinguiu o CEF de forma atrapalhada, mas lenta, e aboliu controlos vários dos fluxos migratórios. Aquele governo socialista escancarou a porta, não preparou os serviços públicos para este aumento e deixou acumular centenas de milhares de processos pendentes, colocando em causa desumanamente a integração de quem chegava. De novo, foi uma irresponsabilidade e uma desumanidade. E que impactos tem tão grande aumento da imigração? Por um lado, há mais gente a trabalhar, a fazer produtos e serviços que provavelmente não seriam feitos. Há muito mais alunos a estudar, há crianças a nascer, há contribuições a entrar para a Segurança Social. No curto prazo, seguramente a Segurança Social está a receber muito mais de contribuições do que as prestações sociais que paga aos imigrantes que estão em Portugal. No curto prazo, seguramente esse efeito é largamente positivo. No longo prazo, o resultado bem certo, como estudos em outros países têm confirmado. Há também, agora, muito mais gente a utilizar serviços públicos.
da saúde, às repartições públicas e a procurar casa para viver. Essa transição também aí não foi preparada. E as pessoas, nessas áreas, onde a oferta é limitada e tem dificuldades na sua expansão, esse aumento tem impacto. Com este aumento, surgiram pessoas com diferentes culturas, línguas e religiões. Temos que compreender que na nossa comunidade nem todos reagem a isso da mesma maneira. Muitos, valorizam o que é acrescentado pela diversidade. Para outros, como bem explicou António Vitorino, um crescimento muito rápido e num curto espaço de tempo da imigração, e cito, pode ser uma fonte de intranquilidade nas comunidades. Fim de citação. Ora, nós não devemos negar os impactos e desafios para a nossa sociedade, mas também não podemos alimentar mitos falsos, como seria esse do argumento da associação a um aumento da criminalidade. Este enorme aumento da imigração não foi acompanhado por um aumento generalizado da criminalidade. O impacto definitivo deste enorme aumento da imigração, bem, ele depende das respostas que nós, em conjunto, enquanto sociedade desejavelmente coesa, saibamos e consigamos dar em conjunto. Mas para darmos respostas, foi preciso mudar de política de imigração. E foi isso que fizemos, acabar com a imigração descontrolada. E é disso que quero também aqui falar e lembrar, o que fizemos para, de uma imigração descontrolada, passarmos a uma imigração regulada com humanismo. Não seguimos nem os radicais das portas escancaradas, nem os populistas que as querem todas fechadas. Trouxemos uma política firme, sim, que impôs regras e controle na imigração, sim, preocupados com todos, também em receber com dignidade aqueles que nos procuram. Uma integração de imigrantes feita de direitos, mas também de deveres. Como assim? Desde junho passado, quando apresentámos no dia 13 o plano de ação para as migrações, tomámos muitas decisões que executámos. Desde logo, no primeiro dia, fechámos a tal porta escancarada da manifestação de interesse, no próprio dia. Sabemos hoje que, por causa dessa decisão, no resto do ano de 2024, o fluxo de entradas caiu em 60%. Ou seja, a imigração hoje, em Portugal, é regulada. Criámos uma estrutura de missão para resolver os processos pendentes. No total, eram cerca de 900 mil, 440 mil da chamada manifestação de interesse. Hoje, podemos dizer que nestes meses em que a estrutura de missão funcionou, já tratámos mais de 500 mil processos. Controlámos e pedimos informações importantes para a segurança, como o registro criminal e a recolha de dados biométricos. E podemos dizer hoje a todos, imigrantes e portugueses, hoje sabemos quem são, onde estão e o que fazem aqueles que regularizamos. Fizemos mais, investimos 24 milhões de euros num sistema novo de controle de fronteiras externas que está pronto a funcionar nos nossos aeroportos e entradas de portos marítimos. Pusemos polícias e inspeções a agir em conjunto, fiscalizando no terreno, protegendo todos, incluindo os imigrantes mais vulneráveis, que estão às mãos de traficantes criminosos. Assumimos que a prioridade na imigração deve ser para quem vem com contrato de trabalho, quem vem para trabalhar, mas com condições. Sob a condição de as empresas que recrutam também assumirem responsabilidades perante o Estado e a sociedade relativamente à integração de aqueles que para si trabalham. E por isso assinámos recentemente um acordo com as confederações empresariais. Todas estas medidas trouxeram regras, ordem e fiscalização à imigração. Mas com humanismo, sempre, também, tomámos medidas para melhorar essa integração daqueles que recebemos. Resolvemos os atrasos na documentação, colocámos mediadores nas escolas para ajudar os alunos estrangeiros, promovemos a formação profissional, a aprendizagem da língua portuguesa, reforçámos o apoio às associações que têm projetos de integração de imigrantes. Fizemos muito, mas podemos, enquanto país, ainda fazer mais. A política de imigração em Portugal mudou, e mudou mesmo há um ano. Já não é descontrolada, mas firme, regulada e humanista.
Mas sabemos que temos que fazer mais, como disse. Queria-vos falar de 6 outras medidas novas. 2, aliás, que já tentámos e não estão em vigor porque foram chumbadas no Parlamento pelo Partido Socialista e pelo Chega. A primeira, a criação de uma polícia de fronteiras na PSP, a UNEF, levada ao Parlamento, chumbada pelo Partido Socialista e pelo Chega. A criação de um novo regime mais rápido e eficaz de afastamento de imigrantes ilegais. É justo para com aqueles que vêm de forma legal que nós tenhamos reação àqueles que vêm de forma ilegal. O Estado de Direito tem que se aplicar. Era isso que nós propunhamos ao Parlamento e que o Partido Socialista e Chega chumbaram. Mas nós precisamos destas 2 medidas para controlar a imigração. Voltaremos a insistir nelas. Em terceiro lugar, vamos avançar já mesmo, com a construção de 2 CITES, Centros de Detenção Temporária de Imigrantes Ilegais, despesa já aprovada no Conselho de Ministros, contrato prestes a assinar. E ainda mais 3 ideias para o futuro. Precisamos de regular e ajustar a abertura dos canais de entrada, já previstos na lei, no passado, para cidadãos da CPLP que fazem o pedido em território nacional e a entrada por reagrupamento familiar. Em ambos os casos, essa regulação tem que atender à capacidade de integração do país e de resposta dos serviços públicos. Precisamos de rever os requisitos de atribuição de nacionalidade portuguesa, designadamente quanto ao prazo mínimo de residência e presença em território nacional. E precisamos de apertar a emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia, criando um sistema que centralize registros e introduza limites quanto aos números que podem ser pedidos por cada testemunha ou por imóvel. Enfim, ideias importantes para manter este caminho de uma nova política de imigração firme, regulada e humanista. A imigração aumentou muito. Portugal, com isso, mudou. Mas as respostas do Governo e a política do Governo também mudaram. Os portugueses sabem que podem confiar. Sabem que acabou a política da imigração descontrolada. Sabem que hoje temos uma imigração com uma política firme, regulada e humanista. Só assim, com esta firmeza e moderação, podemos ter uma resposta que é melhor para todos, portugueses e estrangeiros. Fico agora à vossa disposição para questões. Temos aqui uma série delas, começando pela RTP. E depois... Obrigada. Soraya Ramos, para a RTP. Gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, perante aquilo que nos está a dizer e perante o próprio relatório intercalar da AIMA, este relatório fala nas manifestações de interesse pendentes, 446 mil, quase, na verdade, 447 mil, e dessas houve 261 mil agendamentos de atendimentos e também 177 mil notificados para extinção. Gostava de lhe perguntar o que é que aconteceu aos outros, porque feitas as contas, são quase 9 mil pessoas que ficam aqui sem estar atribuídas a estes números. E ainda gostava de lhe perguntar uma reação, porque está aqui a mostrar-nos uma série de iniciativas que o Governo fez, que a AIMA fez, mas houve uma manifestação ontem em frente à AIMA. Qual é a resposta que tem para esses imigrantes? Muito bem. Agência Lusa. Eu também tenho questões concretas relativamente a isto. Primeiro, o prazo de atribuição da nacionalidade. Gostaria que elaborasse um bocadinho mais quais são os objetivos e o que é que se pretende relativamente a esta matéria. A outra questão tem a ver com o fluxo que se manteve depois do dia 3 de junho. Se existem dados, são cidadãos da CPLP que estão isentos de visto, ou se pode falar um bocadinho sobre isto, porque ainda ontem houve uma manifestação em que se queixou que há imigrantes de primeira e há imigrantes de segunda, e era um bocadinho para abordar isto. E depois também que explicasse um bocadinho o que é que quer dizer com apertar os atestados de residência pelas juntas de freguesia, como é que isso se vai processar, qual é a ideia, sendo certo que é um governo em gestão, por isso isto será tudo ideias. Naturalmente. Muito obrigado aos dois. Começo a responder a estas perguntas. Naturalmente que as perguntas sobre aquilo que são soluções novas, aquelas que precisam de Parlamento, mesmo aquelas que precisam de mudanças administrativas, são contributos. Houve um deles que já foi discutido, como sabem. Aliás, tive a oportunidade de vos responder na semana passada. Foi já apresentado ao Conselho Nacional de Migrações e Asilo, que é basicamente o regime mais
rápido e eficaz de afastamento de cidadãos ilegais, mas são medidas para implementar, naturalmente, por um governo em plenitude de funções. Relativamente às questões que colocaram, o número nós temos um número que aumentou por várias vias, por vários canais. Claramente o que estes números demonstram é que uma grande parte, cerca de metade do aumento, se deveu ao tal regime da porta escancarada da manifestação de interesse. Mas não apenas. Houve outros canais, com o regulamento familiar, com o regime CPLP que continua a funcionar, que também teve um aumento. Já agora, relativamente a isso, e o país também é importante que tenha conhecimento disto, houve decisões preocupantes do governo anterior relativamente ao relaxamento ou facilitação, diminuição de controlos de segurança em vários desses processos. Também aí, voltando aos 440 mil manifestações de interesse que estavam pendentes. Todos esses cidadãos já foram contactados. Já foram pela estrutura de missão, pedindo-lhes que pagassem as taxas para poderem terminar, para o seu processo poder avançar, poderem ter o atendimento, recolha de dados biométricos, o registro criminal e depois haver uma decisão. Desses, cerca de 170, perto de 170, 180 mil, se me recordo bem dos números, foram pessoas que não pagaram e, por isso, receberam já as extinções. Eu creio que grande parte desses processos, neste momento, estarão juridicamente extintos. Grande parte, antecipando uma pergunta que já me fizeram noutros momentos, são pessoas que não estão cá, seguramente, pessoas que não estão cá. O número de casos que estarão ainda com decisões que não pagaram deve ser completamente residual, porque nós ainda por cima criámos soluções complementares dentro do procedimento para ter a certeza que todas as pessoas que tinham vindo e apresentado de alguma forma ao Estado o seu pedido podiam ter a oportunidade de ter a sua situação regularizada desde que cumprissem as regras. Desses, portanto, temos 170, 180 mil que estão, ou que já estão extintos, ou estão nessa fase muito final, os últimos dias de indeferimento, e depois temos o número dos que foram atendidos. Há um grupo pequeno, que estará entre os 8 e 9 mil, de casos que pagaram, mas que, por alguma dificuldade no agendamento, que pode ser residual, esse número não está dado pela AIMA como um número de agendado. Ainda assim, volto a dizer, entre estes mecanismos, se quisermos, de limpeza ou de resolução desses casos residuais, mais o regime transitório que foi aprovado pela Assembleia da República, portanto, é por isso que nós falamos em 1.600.000, o número oficial da AIMA, de casos que já há uma segurança maior, porque já estão muito avançados ou decididos, é os tais 1.546.000, mas a própria AIMA adverte, há mais 50 mil que estavam em território nacional já em junho passado e que já apresentaram pedidos e, portanto, agora é uma questão da AIMA conseguir tratar deles e por isso é que leva para cerca de 1.596.000, previsivelmente, sendo que esse sistema não está fechado e, portanto, pode haver aqui alguma variação nesse número. E, portanto, eu procurei dar um bocadinho o panorama. São situações que podem ser pontuais de casos de dificuldade na notificação e que podem não ter sido notificados para um agendamento por aquela via. O que nós estamos a fazer é o cruzamento final para saber se o tal regime transitório ou o tal mecanismo de regularização residual ainda não apanharam isso e, portanto, esse número estará aí. Haverá, dentro dos 260, também devo antecipar já, alguns casos de indeferimentos, não porque não pagaram, mas porque não cumpriam, incluindo as medidas de segurança, e relativamente aos quais nós não teremos naturalmente contemplações se o que estiver mesmo é um incumprimento dos requisitos essenciais para a atribuição da residência e, naturalmente, esses terão que abandonar o território nacional. Relativamente às perguntas que me colocaram sobre a manifestação realizada ontem, e nós pontualmente vimos que, felizmente, cada vez menos, porque a situação melhorou francamente. Há hoje 500 mil pessoas a quem o Estado não respondia e que hoje já estão em interações com o Estado. O que é que eu posso dizer a essas pessoas? Em primeiro lugar, nós compreendemos que durante muito tempo foram maltratadas enquanto pessoas pelo Estado português. Parte do caos, da desordem na imigração que nós herdámos resultou dos serviços públicos não responderem. Primeira resposta. Segunda parte da resposta. É verdade, as regras mudaram. A política de imigração mudou. Hoje as regras são mais apertadas e o controlo é mais efetivo.
E, portanto, nós herdámos um grande estrangulamento na capacidade de resposta do Estado que não está ultrapassada, mas termos conseguido multiplicar por 7 o atendimento do Estado já foi um grande resultado. É verdade que herdámos esse estrangulamento e algumas dessas pessoas se podem manifestar por causa disso e nós compreendemos e estamos a fazer tudo para dar respostas mais rápidas, mas algumas dessas outras pessoas estão a reclamar porque criam regras mais facilitistas. Este governo não é facilitista, acabou o facilitismo na imigração em Portugal. Relativamente ao tema do prazo da alteração da lei da nacionalidade, a ideia é exatamente que a interpretação que fizemos é que a forma de aplicar a regra atual seja o momento a partir do qual se faz a contagem do prazo, quer o prazo de 5 anos, está a gerar um efeito de chamada ainda, ou complementou, se quiser. A grande parte do efeito de chamada resultou da manifestação de interesse, mais a extinção do CEF, mais o relaxamento dos controlos de segurança e burocráticos que aconteceu no governo anterior. Mas sentimos e entendemos e fazemos uma avaliação de que também há uma contribuição para esse efeito de chamada da lei de nacionalidade tal como ela existe hoje. E, portanto, nós, aqui ainda numa fase, em termos mais amplos, para colocarmos à discussão da sociedade portuguesa, dizemos é importante revisitar isso e reponderar quer o prazo, quer a forma de contagem. Relativamente aos atestados de residência emitidos pelas juntas de freguesia, o ponto é este. É um instrumento que é relevante ainda nas políticas públicas hoje, mas que tem sido objeto de abusos. E esses abusos podem se limitar da seguinte forma. Nós podermos ter uma informação atualizada e que pode ser centralizada de todos os registros que foram, os atestados que foram emitidos, com limites ao número de pessoas que podem ser atestadas por cada testemunha, para isto não ser um negócio, e por imóvel, para não haver exploração. Ou seja, são medidas antifraude na emissão dos atestados de residência. E creio que, relativamente ao fluxo posterior que fez a pergunta, basicamente são pedidos nos consulados de vistos que não turísticos. Passamos às perguntas do DN. Amanda? Boa tarde. Amanda Lima, Diário de Notícias. Queria insistir em relação à questão da lei da nacionalidade, senhor ministro. São 5 anos atualmente. Foi aprovado no parlamento ano passado uma alteração para que passasse a contar a partir do momento que o cidadão tem o seu pedido aprovado e não a partir do momento em que ele pega o documento em mãos. Esse período pode levar aí 3 anos. Queria perguntar se pensa em realmente diminuir esse tempo dos 5 anos ou, de fato, continuar não regulamentando a lei que foi aprovada pelo parlamento há 1 ano. Também gostaria de perguntar sobre a questão da CPLP, se puder esclarecer mais o que é quais as medidas de reagrupamento familiar e tudo mais em relação a esses cidadãos. E a outra coisa é se vão divulgar alguma coisa em relação a esse aumento por nacionalidade, se foram mais brasileiros ou de qual país, qual é a origem desses cidadãos. Obrigada. Muito bem. Antena 1, Inês. Boa tarde, Inês Ameixa. Eu gostava de insistir na questão da manifestação de ontem junto à AIMA. O Sr. Ministro disse que esses cidadãos que estão a reclamaram porque queriam regras mais facilitistas. Eu pergunto se então está a querer dizer que não tem respostas para estas pessoas que se queixam de falta de respostas aos seus processos, se entendi bem. E depois gostava também de insistir na questão da minha colega da chamada Via Verde, neste caso para os cidadãos da CPLP. Daquilo que eu percebi, o Governo vai deixar esta medida para depois das eleições de 18 de maio. Pergunto se essa é de facto uma promessa que a AD pode fazer aos portugueses e em concreto aos cidadãos do CPLP e em concreto o que é que prevê este acordo especificamente para estes cidadãos. Obrigada. Muito bem. Começando pelas perguntas da Amanda, na lei da nacionalidade, diminuir o prazo de 5 anos, não. O que está em ponderação é eventualmente o alargar o prazo. Isso é uma discussão que queremos ter com a sociedade portuguesa, a conjugação dos períodos efetivos de contagem, mais o prazo de 5 anos, e tal como ele está, devem ser reponderados, procurando um reforço da efetividade da ligação ao território nacional que nós entendemos importante. Relativamente à pergunta sobre a origem, os números são da AIMA. A AIMA, eventualmente, eu creio que quando apresentar o relatório de atividades no verão, reportado ao ano anterior,
habitualmente faz essa diferenciação. Nós temos uma ideia, porque nós acompanhamos, como sabem bem, o trabalho e a produção da estrutura de missão. E aí podemos dizer, é outra das grandes mudanças na imigração portuguesa. Nós, durante décadas, tivemos uma imigração portuguesa essencialmente lusófona, países de origem lusófonos, e em vagas pontuais do leste da Europa. Esta vaga de imigração nos últimos 7 anos, mas essencialmente 2022, 2023 e o primeiro semestre de 2024, foi também marcada por uma diversificação dos territórios de origem, com um crescimento muito significativo de número de imigrantes vindos do subcontinente indiano e, em menor escala, de África, sobretudo do norte da África, África não lusófona. Sobretudo subcontinente indiano, África não lusófona, norte da África, também há alguma expressão crescente. A composição total terá que ser, como sempre, com estes números oficiais, tive sempre esse cuidado, tem que ser números da AIMA. A seu tempo, creio, essa divulgação será feita. Relativamente à manifestação e à pergunta, eu já volto à CPLP, à pergunta da Inês. Eu disse que há 2 respostas a dar, Inês. Eu não disse que havia uma. Há 2. Uma é, e foi a primeira, comecei por ela. Sim, muitos de vós não foram bem tratados pelo Estado português. O governo anterior destruiu a agência, o serviço que existia de imigração, sem lhe criar um sucedâneo adequado, o CEF. Destruiu o ACM, sem que a AIMA fosse capaz de retomar a atividade de integração, e sim, ficaram milhares e milhares, perto de 1 milhão de pessoas à espera, entre aqueles que estavam à espera da AIMA, de primeiros pedidos e renovações, e aqueles que esperam do IRN. E aquilo que nós dizemos a essas pessoas é: nós já resolvemos muito. Veja a diferença neste último ano. Há milhares de pessoas que já têm o seu cartão em casa, por causa de um trabalho realizado entre a AIMA e a estrutura de missão, de recursos cedidos por este governo e uma gestão de proximidade que fizemos. Mas não tiveram todos a sua resposta. Há feito um investimento importante num alargamento da capacidade de atendimento telefónico da AIMA. Ainda não conseguimos atender toda a gente. Esta foi uma das irresponsabilidades, esta foi uma das desumanidades. Escancarar a porta e não cuidar da capacidade dos serviços públicos responderem. E o primeiro sítio onde isso aconteceu foi nos próprios serviços a imigrantes. Uma verdadeira irresponsabilidade desumana. Mas também disse que, para além da resposta a essas pessoas que reclamam com a falta de resposta e para a qual nós damos esta resposta, reconhecendo a razão de algumas das suas preocupações, mas notando as transformações e as melhorias que já conseguimos, também disse, ouvimos aqueles que reclamaram porque queriam o regresso às portas escancaradas, que queriam regras facilitistas, incluindo dirigentes políticos que se envolveram a fazer esses pedidos. Sobre isso nós dizemos, connosco não. Connosco não vamos regressar às portas escancaradas, connosco não vamos regressar às manifestações de interesse, não, connosco nós não vamos regressar a essa abordagem facilitista, não apenas de regras e de portas escancaradas, mas também de abolição e relaxamento dos controlos de segurança e documentais. Relativamente à CPLP, nós temos, desde há uns anos, um acordo de mobilidade com os países da CPLP, que permite, na letra do acordo, ou prevê, que hajam regimes mais simplificados de atribuição de vistos e de autorizações de residência. O princípio de um tratamento mais favorável, privilegiado para cidadãos da CPLP, nós mantemo-lo, sempre o afirmamos, e eu tenho repetido. Agora, isto não pode significar, eu já o disse aqui, nesta sala, isto não pode significar a criação de uma manifestação de interesse em versão light. Isto significa que nós temos que regular as nossas portas, e sim, há de ser seguramente, porque é uma medida importante, embora eu aproveitei a Convenção
a cimeira com o Brasil para falar sobre isto com os meus congéneres brasileiros. E expusemos isto e dissemos que tínhamos esta necessidade inevitável de regular, e regular atendendo o quê? À capacidade finita do Estado português e da sociedade portuguesa, da comunidade portuguesa, para integrar efetivamente. Nós devemos receber com dignidade, com humanismo, aqueles que nos procuram. Nós não podemos fazer falsas promessas. Nós não podemos agravar e levar à precariedade e à indignidade as pessoas que aqui vêm. E para isso temos que ajustar as aberturas dos canais, um caso e o outro. Em Portugal há anos que o rearrumamento familiar funciona com vagas que vão sendo abertas. E nós temos que planear isso, não como acontece no passado em que a AIMA simplesmente não responde, mas com uma solução de previsibilidade que, por um lado, contenha um efeito de chamada, por outro lado, responda com eficácia. E, portanto, significa, sim, regular, ajustar as entradas, considerando a capacidade de integração do país e de resposta dos serviços públicos. E isto é tudo o que nós podemos dizer hoje. Relativamente às perguntas seguintes, Record. Olá, meu nome é Ricardo. Fazia-lhe esta questão de o Governo apresentou há pouco tempo medidas para acelerar a deportação de imigrantes em situação irregular. Perguntava-lhe se já há um número para estes cidadãos nesta situação e se estão contemplados nestes números divulgados hoje. Agora, público. Boa tarde. Queria lhe perguntar se há um número concreto dos indeferimentos nos processos pendentes e depois disse que vão insistir nas duas medidas chumbadas pelo PS e pelo Chega, e isso será só depois das eleições? Obrigada. Muito bem. Portanto, perguntas do Record TV. Em primeiro lugar, nós já, ao Conselho Nacional de Migrações e Asilo, apresentámos uma proposta de um novo regime rápido, eficaz e equilibrado de retorno de cidadãos em situação estrangeira e situação ilegal. Nós sabemos, porque por orientação estratégica do Governo houve também um reforço do trabalho multiforças, PEJ, PSP, GNR, ASAI, ACT, AIMA, AT, que desenvolveram, em particular no outono passado, houve um esforço intensificado, mas ele é mais efetivo agora do que era no passado, de fiscalização no terreno. Nós sabemos que os níveis reportados no presente momento de imigração ilegal não parecem, pessoas que estão em situação ilegal, não parece globalmente estar a crescer, demonstrando, aliás, ou negando teorias, até ver que alguns apontaram quando nós fechámos a manifestação de interesse. Portanto, é uma situação que, à medida que for identificada, deve ser tratada. Qual é que é o problema hoje? O problema é que, por causa das regras que o Partido Socialista criou, não há ninguém que consiga fazer afastamentos, retornos de pessoas em situação ilegal. A AIMA, a quem foi entregue a responsabilidade, não tem capacidade de o fazer, nem competência para o fazer. Nós tentámos que fosse a PSP, sem essa, com competências para o fazer. O que é que aconteceu? O PS e Chega impediram que houvesse uma localização na PSP da responsabilidade do retorno. E impediram também, quando nós tentámos, numa lei que levámos ao Parlamento, que fôssemos autorizados a criar esse novo regime ágil e eficaz. E, portanto, eles não estão nestes números do 1.546.000 mais os 50.000 do regime transitório, portanto, perto de 1.600.000, não estão, porque esses são aqueles que estão residentes com uma via já consolidada de residência ou em via de o obter por causa do procedimento que tratámos. Os indeferimentos e pessoas que estão em situação ilegal não podem, naturalmente, contar para esse efeito. Relativamente às perguntas do público sobre o indeferimento, nós temos uma avaliação ainda muito preliminar. Há uma parte significativa dos 260.000 que estão em fase final de instrução
pelas equipas conjugadas AIMA mais 500 advogados que foram mobilizados para este efeito. Posso-vos dizer que o número não é inexpressivo, não são umas dezenas, é um pouco mais, mas não é de centenas de milhares. E, portanto, eu não queria criar alarme sobre isso. A informação que temos não justifica esse alarme, mas precisa que o sistema de retorno funcione. Se nós fazemos um processo de regularização, identificamos pessoas em situação ilegal e as oposições parlamentares não nos deixam pôr o retorno a funcionar, não conseguimos que o sistema funcione. De qualquer maneira, aproveitar para notar também que a estrutura de missão, na sua atividade, como controlava medidas cautelares e registros criminais e situações de ilegalidade, identificou vários casos, umas dezenas de casos em situação ilegal e em certas ocasiões foram mesmo mobilizados os esforços das autoridades policiais e houve detenções realizadas nesse curso. Porque nós, efetivamente, virámos a página para um tempo em que se controla mesmo as situações de ilegalidade. Passamos às perguntas seguintes. CMTV. Boa tarde, Rui Catela para a CMTV. Eu pergunto se vão existir novas medidas para a imigração no programa eleitoral que a AD vai apresentar. Observador. Olá, boa tarde. Mariana Lima Cunha, do Observador. Ia precisamente perguntar-lhe se as medidas de que falou aqui são um bocadinho uma antevisão do programa eleitoral da AD. Queria aproveitar também para lhe perguntar, em relação à questão dos alojamentos, que foi referida no protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, disse que dependia da tipologia e que não havia uma garantia, enfim, de casa ao imigrante, mas um reforço consoante a oferta e o território de que se estivesse a falar. Queria perguntar se podia elaborar um bocadinho mais sobre isso, explicar como é que isso pode funcionar na prática, e já agora perguntar também, como falou da redução de 59% desde que acabou o regime da manifestação de interesses, se é uma pergunta clássica, se há alguma preocupação de que isto se reflita de forma negativa na economia. Obrigada. Muito bem. Relativamente à pergunta da CMTV e também do Observador, eu compreendo as perguntas sobre o programa eleitoral. Vocês também sabem, vou repetir aquilo que disse no passado. Eu estou aqui enquanto membro do Governo, exponho aquilo que são as perspectivas, propostas e soluções que o Governo transmite ao país. Não estou aqui como candidato da Aliança Democrática. E, portanto, eu não vou falar sobre isso, sobre o programa eleitoral dos partidos que suportam o Governo. Vou-vos dizer, as 6 medidas de que aqui falei, defendi-as por elas serem necessárias para que a imigração, que hoje já é regulada, ou seja, cada vez mais regulada e humanista. Defendi-o por isso. O que é uma imigração regulada em Portugal? O que é que falta fazer? Falta fazer designadamente estas 6 medidas, são as mais prementes. Falei delas porque elas são precisas. Não falei delas por causa das eleições. Relativamente às perguntas colocadas pela Mariana sobre o alojamento, a ideia é esta. Aquele acordo, que é aliás pioneiro na Europa, regular o processo de imigração não com leis, ou não só com leis unilaterais, mas também em concertação social, isso é único, estabelecendo nas regras portuguesas uma ideia de imigração laboral regular, responsável, com compromissos dos empregadores relativamente à integração. Isso é verdadeiramente original na Europa. Entre essas obrigações, essa corresponsabilização dos empregadores, aqueles que vão beneficiar com o trabalho dos imigrantes, nós prevemos várias coisas. Uma delas tem a ver com o alojamento. Havia 2 hipóteses. Dizer assim, por cada imigrante que tragam, vão ter que lhe dar uma casa. Isso era inconstitucional. Eu tenho dito. Nós não podemos tratar imigrantes estrangeiros em situações equivalentes, necessidade de alojamento, que há muitos portugueses em situação de necessidade de alojamento, de uma forma mais favorável. Então,
a formulação de conseguir dizer, em alguns setores é preciso mais mão de obra e essa mão de obra vai ter que vir do estrangeiro, como é que nós cuidamos do impacto no mercado da habitação? Porque nós sabemos que há impactos, ao contrário de outros que os ignoraram. Nós sabemos que há impactos. Nós dizemos assim, quando houver, e quando nós, por causa do acordo de migração laboral mais rápida, permitirmos a atribuição de vistos para aquelas pessoas, nós dizemos à empresa que tem que se corresponsabilizar por, de uma forma, se quiserem, compensatória, promover ou assegurar que há, na região onde se vão localizar os trabalhadores, oferta habitacional. Em alguns casos, explorações agrícolas, explorações turísticas, áreas de repovoamento no interior do país, as necessidades de alojamento até podem estar supridas com a oferta que existe. Mas há outros casos que não. E é aí que nós dizemos, as empresas têm que agir. Se não agirem, perdem o acesso a este acordo e aos vistos mais rápidos, se quiserem. Como é que o podem fazer? Diferentes modalidades em função da atividade, da localização, das características do território. Se estivermos a falar de atividades agrícolas temporárias, podemos ter soluções mais transitórias de alojamento em espaço agrícola, como acontece em Portugal e noutros países, e há empresas a fazê-lo. Se estivermos a falar de zonas de complexos turísticos, pode eventualmente a tipologia dos complexos turísticos poderem até ter soluções disponíveis e dignas, sempre dignas e adequadas. Noutros casos, implica mesmo que o desenvolvimento de um novo projeto económico, industrial, seja acompanhado de um desenvolvimento da oferta habitacional. Isso depende, em concreto, das características. Nós não somos comunistas nem socialistas a planificar tudo ao detalhe. Nós acreditamos que com uma corresponsabilização e uma concertação social consigamos encontrar as melhores soluções. E é isso que estamos a tentar fazer aqui. Rádio Renascença. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Alexandre Neves. Eu fiquei confuso sobre as medidas, se alguma avança já. Disse primeiro que os centros de detenção de imigrantes ilegais avançavam já, porque já estão dotados no orçamento do Estado, e pergunto-lhe se avançam já, então porquê? Porque aqui em resposta às perguntas também já disse que o fenómeno da imigração ilegal não está a crescer. Os números do relatório dizem apenas respeito aos pedidos das manifestações de interesse, portanto pergunto-lhe se tem números para lá desses, dos outros tipos de pedidos. E nas últimas semanas, nos últimos dias mesmo, foi noticiado que a AIMA estaria a contratar pessoas por via de associações que já trabalhavam com migrantes para acelerar os processos. Eu pergunto-lhe porquê é que essa decisão foi tomada agora, até quando e qual é que foi também o dinheiro utilizado para isso. Obrigado. Muito bem. TSF, para terminar. Olá, boa tarde. O meu nome é Inês Batista. Eu queria insistir no assunto dos protestos à frente da AIMA. Como vimos, centenas de imigrantes que foram lá dizer que têm a vida parada, falam de inoperância da agência estatal, inclusive uma associação chamada Solidariedade Imigrante aponta para queixas de cidadãos do Bangladesh, Nepal, Paquistão e Índia. Dizem que o Estado não os quer aceitar. Perguntava-lhe, insistindo, que respostas tem para estas pessoas. Gostava que fosse mais específico sobre os centros de detenção, que ia acompanhar a pergunta do meu colega. Gostava de saber quando é que entram em funcionamento, já é quando, qual é que é a data, onde, quantas pessoas vão estar empregadas. Sei que é a Polícia de Segurança Pública que estará a tomar conta desses centros de detenção, e gostava que explicasse melhor como é que vão funcionar os atestados de residência das freguesias. Muito bem, muito obrigado. Anotaram muito bem, eu aliás procurei dizer isso, que dentro das 6 medidas, 2 foram tentadas no passado e chumbadas pelo PS e pelo Chega, Polícia de Fronteiras na PSP e o regime acelerado de afastamento de ilegais. Há uma que já foi decidida pelo Governo e que precisa de agora da contratação para a obra se iniciar. O que eu vos posso dizer é que a assinatura dos contratos acontecerá nos próximos dias, semanas, provavelmente, seguramente dentro do mês de abril, para a construção ser imediata. Nós temos um compromisso de ter estes centros de instalação temporária, que são centros de detenção, a funcionar no início de 2026. E a obra demora. Porquê
perguntava, de uma forma muito inteligente, se me permite, então, mas não disse que não há um problema de imigração ilegal e agora está a dizer que são precisos centros de instalação temporária. Nós hoje já precisamos deles. Nós hoje temos instalações no aeroporto de Lisboa. No caso do Porto é a chamada USA, são CITES e ESCITES que estão completamente lotados. Posso lhe dizer assim, de uma maneira mais simples. As polícias hoje sabem que se detectarem mais pessoas em situação ilegal, não têm onde as pôr. Hoje. Só que nós, ao contrário de outros, resolvemos os problemas que temos hoje e resolvemos os problemas para o futuro. Já agora, sobre isto, nós quando apresentámos e levámos ao Parlamento em janeiro o Plano Nacional de Implementação do Pacto Europeu para as Migrações e Asilos, está lá previsto um reforço da capacidade, até creio que 600 vagas. Estes dois cuidam só de uma parte, creio que são 300 vagas para estes centros de detenção de imigrantes em situação ilegal. É uma necessidade para hoje e que, para o futuro, por compromissos europeus, tem que ser reforçada. O número de 1.546.000 já tratados inclui manifestações de interesse, inclui cidadãos ucranianos com proteção temporária, que estão cá desde 2022, creio, cerca de 61.000, inclui todas as decisões. Depois há uma informação concreta sobre parte disto que é o processo das manifestações de interesse, mas 1.546.000 inclui as manifestações de interesse, mas outras formas de entrada e de obtenção de residência. E aquilo que a AIMA diz, e nós reforçamos, é que além destes nós temos já 50.000 que apresentaram pedidos ao abrigo do regime transitório criado pelo Parlamento, que faz, previsivelmente, acrescentar ao número que chegará, números reportados a pessoas que estavam cá em 2024. Ainda que os processos sejam decididos agora. Portanto, aquilo que as pessoas precisam de saber é que quando este governo iniciou funções, quando acabou com a manifestação de interesse e começou, se quisermos, a melhorar, a apertar as regras, tínhamos um número de imigrantes desta ordem de grandeza hoje revelados. Relativamente às perguntas colocadas sobre a AIMA, se a contratação, o que é isso da contratação de associações? É uma prática antiga, de envolver associações que representam imigrantes para ter pessoas que desempenham uma função em primeira linha de mediadores da relação com os imigrantes. Questões linguísticas, culturais, o contacto é mais fácil, é mais humano. Essa é uma boa prática. Eu tenho dito isto no Parlamento, várias vezes questionado, há quem acha que nós devemos metê-los todos em funcionários públicos. Nós discordamos. Esta parceria pública ou privada, AIMA, associações, sejam de associações de imigrantes, sejam ONGs que trabalham com imigrantes, são parcerias virtuosas. Nós utilizamos-las no funcionamento diário da AIMA e nós utilizamos-las na estrutura de missão. São muito importantes, nós apreciamos muito o trabalho destas organizações, destas associações, destas ONGs e destes mediadores que trabalham com estas instituições. Tanto assim é que nas escolas, para as escolas contratámos 280 mediadores para poderem ajudar os alunos no seu processo formativo, para terem igualdade de oportunidades, porque nós, como eu disse, nós estamos a apertar as regras, estamos, mas quem vem tem que ser recebido com humanismo e com dignidade e queremos que as pessoas sejam bem tratadas como seres humanos em Portugal. Relativamente à pergunta que a TSF me colocou, citando em particular aqueles que dizem mas o Estado não nos quer aceitar. Para que não haja dúvidas, nenhum Estado moderno, e Portugal connosco não é assim, não diz venham todos os que quiserem que nós temos que aceitar todos que venham. Não dizemos. Nós dizemos que há regras e que devem estar quem entra pelas regras. Há pessoas que vêm a fugir de perseguição política, que vêm a fugir de catástrofes humanitárias, que vêm a fugir de fome, aí sim nós temos uma obrigação humana de as aceitar. Asilo. A fugir de uma guerra injusta, ilegal, como a da Rússia sobre a Ucrânia. Sim, temos a obrigação de proteger temporariamente e acolher os ucranianos. Outros casos, imigração económica,
Nós não queremos ser um país de portas todas fechadas. Não. Mas em Portugal entra-se com regras. E quem protesta contra isso, incluindo a associação de que falaram, merece o nosso desacordo. Nós não achamos que em Portugal deve entrar toda a gente que quer. Nós achamos que em Portugal se deve entrar de acordo com as nossas regras. Relativamente aos centros de instalação temporária, permitam-me só fazer isto aos sítios e centros de detenção. Creio que nos próximos dias haverá, eu já dei algumas informações aqui, nos próximos dias haverá novidades sobre isso e, portanto, podemos aproveitar e explicar todos os detalhes sobre as instalações, a forma da sua operação. Nós, nas regras que propusemos, aliás, temos dito, gostávamos de um sistema de retorno que seja mais rápido e eficaz, mas que seja mais humano e que seja equilibrado, onde a detenção, 24 horas por dia, seja uma medida de último recurso, em que o Estado possa, como acontece em alguns países europeus, ter soluções, em particular com algumas populações, com regimes mistos e com uma presença aberta. E as instalações, os centros de detenção, têm que poder acomodar isso também. Naturalmente, que nos casos de pessoas que representem ameaças à segurança, pessoas identificadas, o processo tem que ser muito mais rápido e essas contemplações não existem. Por isso é que, quer nas regras europeias e na nova proposta europeia, quer naquilo que estamos a propor, para esses cidadãos, precisamos que cometeram crimes, que são ameaças à segurança nacional, precisamos naturalmente ter um processo mais expedito e mais firme. Para crianças, grande proteção. Para pessoas vulneráveis, cuidados especiais. Detenção, último recurso. O retorno voluntário é a via preferencial. Nós temos dito isso, privilegiado. Nós preferimos um retorno voluntário a um retorno coercivo. Não aceitamos deportações coletivas. Nós temos dito, isso não é aceitável enquanto prática humana. Notem o seguinte, eu com isto termino. Eu acho que nós estamos a tentar mostrar ao país, e à Europa já agora, que é possível ser firme, mas ser moderado. Que é possível ter regras, mas respeitar os seres humanos. As respostas à imigração não têm que ser apenas aqueles que querem as portas escancaradas e aqueles que cultivam o ódio ao outro, a intolerância, em alguns casos a xenofobia, a remigração. Nós não temos que ficar condenados. E muitos países da Europa ficaram condenados e reagiram tarde demais. E quando reagiram já não conseguiram coesão social. E por não conseguirem coesão social, mesmo o processo político devolveu-lhes respostas excessivas e desadequadas. No discurso, em alguns casos em ações. Nós evitamos e queremos evitar isso. E os portugueses sabem hoje que têm um governo que mudou as regras, trouxe regulação, mas falo de forma firme e moderada, respeitando o humanismo que guia a nossa ação. Muito obrigado a todos e boa tarde.